Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer a live de arte terapia, né? Arte e bem-estar, nesse momento da pandemia, para a gente entender como estão acontecendo as coisas com a gente, a importância da arte na nossa vida para esse enfrentamento nesse dia a dia, né, minha gente? Estou aqui, a Bianca já está entrando. Vamos ver como é que a gente vai fazer, porque a gente tentou fazer de outra forma. E agora a gente está iniciando. Oi, Bianca. Estou aqui aguardando a Bianca entrar para ver se a gente consegue fazer. Entrou aí. Ah, deu certo! Que coisa boa! Gente. Mas não vai de um jeito, vai de outro, né? Não tem jeito. Ótimo, Depois você salva amei. aí, Janine. Depois você salva e a gente Você compartilha, né, vai me lá no YouTube, né? ensinando. Você vai me ensinando porque assim eu estou estreando, eu entrando com você, porque eu nunca entrei assim, né? Eu sempre estou participando com alguém. Ai, Não tem gente, que problema, é emoção. assim que a gente começa. Tá certo, é verdade. Né, isso, já entrando assim, falando da arte, a arte é isso, né, Bianca? A gente às vezes tem que improvisar, tem que criar, tem que se Isso, reinventar. Então a gente já vai fazendo isso verdade. aqui na nossa live. Eu estava E não muito deu certo de um ansiosa jeito, para dá te de ver. outro, né? Depois a gente Verdade, salva aí, depois você salva lá no GVT e fica tudo certo. Me tá conta, Janine, certo. a gente vai falar um pouquinho da arte nessa questão aí da pandemia, né? E a gente observa que a gente está muito. Tem muita gente entediada, procrastinando. E aí, o que que a gente pode falar para que as outras pessoas possam estar aí sendo ajudadas de alguma forma pela arte, né? A gente até preparou algum roteirinho e tudo mais. A gente sempre prepara, né, gente? Para a gente poder estar buscando ajudar mais as pessoas de alguma forma, né? E aí a gente. Como que a gente pode desfrutar a arte de outras pessoas? É, então, assim, quando eu fiquei pensando, né, nesse tema tão bonito que você passou para mim, achei assim, nossa, que legal. O quanto nesse momento que é muito atípico, é um momento atípico, né, Bianca? A gente não sabe como lidar direito com isso, como que vai fazer, porque tudo é uma incerteza, a gente tem mais perguntas do que respostas. Então, isso vai gerar Verdade. ansiedade, né? As pessoas vão tender, às vezes, a procrastinar, que é deixar um pouquinho de lado o que tem para fazer, porque já estão cansadas de estar só dentro de casa, porque as rotinas foram alteradas. Então, a gente precisa se reinventar nesse momento e a arte, ela tem vindo como uma grande aliada, porque nós todos temos observado o quanto que os artistas têm feito lives, né? Muitos cantores fazendo, o pessoal seguindo. Então a arte ela está chegando na vida da pessoa, porque quando se fala em arte, a gente tem que pensar que a arte ela é muito abrangente. A gente vai ter o canto, a gente vai ter as artes plásticas, e tudo isso a gente tem que inserir nesse dia a dia. Então, pode ser um momento até de que a gente tem falado muito assim de descobrir nossos talentos, de se permitir dentro desse tempo, descobrir alguma coisa que seja interessante. Tem pessoas que sempre estavam reclamando, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, gostaria tanto de aprender a pintar umas caixas, e sempre deixou de lado. Então, pode ser um momento de estar começando a pegar todo esse desejo que antes ficou, né, afastado oi, Dani, tudo bem? Chegou a Dani também. Nesse momento assim que tinha vontade de realizar alguma coisa, aprender algum instrumento e também propor para as crianças, né, Bianca? Porque nesse momento as crianças estão mais em casa e fazem parte da rotina ali de uma forma muito é o dia inteiro, né? Coisa que a escola ficava muito com essa parte lúdica, as famílias agora estão tendo que lidar com essas crianças em casa. Eu ouço muitos relatos assim, mas não larga o celular, não larga a televisão, fica assim o dia inteiro. Enfim, esse é o momento de pegar o lúdico e começar também a aplicar, né? É uma ideia, de É, repente, de fazer massinha caseira, e né? uma coisa também que eu observo é que a gente também, os adultos também estão de alguma forma, também no celular ou na televisão.
e vendo filme o tempo inteiro também, né? Então é interessante que a gente pudesse fazer outras coisas, que a gente pudesse estar buscando outros caminhos. Então, assim, eu particularmente, né, eu gosto de pintar, eu gosto de dançar, então eu tenho feito muito isso. Eu também tenho visto uns posts seus, você tá aí fazendo umas atividades físicas legais também, né? Aerobit, eu estou fazendo zumba, então também estou me colocando assim, porque a gente às vezes idealiza a atividade física como algo assim que, eu não consigo, é muito difícil, eu não vou me adaptar, mas transforme isso num momento de lazer, faça algo que você goste, para movimentar o corpo, não precisa ser uma hora direto, pega 20 minutinhos do seu dia, joga lá, né, na internet, aparece muita coisa, estão fazendo muitas coisas. E é interessante, né? Como a gente movimentando o nosso corpo, como a gente ativa as áreas do cérebro e a gente vai Sim, construindo bem-estar. Porque o que é importante a gente ressaltar, bem, é que o próprio fazer artístico, né? Fazer arte já traz bem-estar. A gente também tem que dar uma separada, né, no que é arte terapia, que é a gente faz um projeto de trabalho focado numa demanda, mas a arte por si só, ela também é terapêutica. Quando a gente, né, faz arte, fala assim, sim, essa é minha terapia. Escuta muito pessoal falar, vou para minha terapia agora. Aí vai costurar, vai fazer alguma outra coisa, vai desenhar, vai pintar mandala. E isso já transforma, né, esse fazer terapêutico, né, ele já vai transformando um pouco do bem-estar, né, que a pessoa sai daquele momento e se propõe a fazer algo, sai do é ócio, verdade. né, faz uma atividade criativa. Então, promover com ações intencionais, porque a gente tem que compreender sempre que não é um passe de mágica, a gente precisa dar o primeiro passo também, né? Buscar algo, ir em busca de, porque não vai cair do céu. Nesse momento crítico, também não vai cair como antes não caía. É entender que a gente precisa, assim, recorrer, buscar para colocar na nossa vida, porque a felicidade, ela depende muito do que a gente vai construir. Então, a gente não pode colocar a responsabilidade da felicidade no que está fora. A gente tem que dar o primeiro passo buscando aí o que dentro dessa arte, né? O que dentro dos processos de realização que eu tenha, eu posso buscar num fazer de arte que vai me trazer felicidade, que vai me trazer bem-estar. Porque a gente fala felicidade, mas numa ideia de bem-estar, porque a gente não vai ficar feliz o tempo inteiro. Na pandemia, a tendência realmente são as emoções negativas estarem mais presentes, porque a gente vai Sim, oscilar nesse tempo. É muito complicado, é uma situação complexa que vai incluir medo, insegurança, tristeza, muitas coisas que não estavam bem resolvidas antes, agora com todo mundo junto durante mais tempo podem vir à tona. Então, são muitas questões, né? Um quebra-cabeça a ser resolvido. verdade. Então, a arte, nesse momento, a arte ela vai trazer uma coisa de trabalho da nossa essência, do nosso processo criativo. Então, trabalhar a arte em tempos de pandemia, sim, vai trazer seu bem-estar e cabe, né, descobrir. E como que a gente descobre? Também não é do nada, é experimentando, né? Pega, vê se gosta, às vezes não vai gostar de um material, troca. A gente em arte terapia faz muito isso, né? Esse processo de entender como que o outro se relaciona com o material. Então, se permitam, experimentar, pega uma massinha, nossa, quanto tempo que eu não brinco com isso, né? E vai, manipula, coloca ali, pega as suas emoções, de repente, coloca num fazer terapêutico, eu tô tão triste hoje. Coloca aquilo ali, porque a energia ela sai de alguma forma, né? Com certeza, né, Sim, Bianca? A e energia ela assim, a gente pode, ao ver também, ouvir uma música, ver um filme, contemplar uma obra de arte, dançar, a gente consegue fazer isso, né, de alguma forma, contemplando, e também fazendo coisas que a gente gosta, né? Então, a gente pode criar situações que façam com que a gente consiga se sentir bem, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, não sei desenhar, não sei pintar, sou péssimo, não sou criativo. E eu acho que nesse momento é um momento que é muito interessante a gente estar buscando a abertura para o novo, né? Para essa questão da criatividade, da gente estar experimentando, isso que você está falando que eu acho que é muito importante, né? Mas ainda vejo algumas pessoas também assim, na falta de flexibilidade,
né, e de amor próprio, digamos assim, e ainda não nesse movimento de olhar para dentro, e sim olhar para fora, se comparando muito com os outros, com o que os outros pensam, com o que os outros conseguem fazer. E aí eu acho que quando a gente se compara, a gente perde muito, porque é sempre a grama do vizinho mais verde que a nossa, né, Janine? Então, se a gente for ficar se comparando, realmente a gente não vai conseguir ter um amor próprio e pensar assim, não, eu vou crescer e vou conseguir fazer o que eu amo fazer dentro das minhas possibilidades e limites. Então, eu acho que essa é uma coisa bem importante no que a gente está pensando, né? E aí isso tem a ver com a nossa questão da resiliência, né? Que você foi um outro tópico que você colocou. Eu acho que é muito Sim. importante também, né? As pessoas estão desistindo muito fácil das coisas ultimamente, né? Ah, não deu certo, desiste. Ah, também não deu certo, então vamos embora. Não, não quero mais não, vou partir para outra coisa que é muito difícil. Então, até que ponto a pedra no caminho ela é importante e como que a gente pode também ou pular a pedra ou desviar nela e não ficar abraçada lá sofrendo com a pedra, né? Exatamente. E tudo que a gente coloca o olhar, ele cresce, né, Bianca? Se a gente colocar só no problema, a gente vai enxergar a vida como um problema. Então, é ampliar também dentro. Tem um problema aqui. Você ampliar o que está ao redor, o que que eu posso, né, perceber ao meu redor, que possa me dar novos caminhos. Porque muita gente, às vezes, insiste no mesmo caminho e não consegue, porque às vezes o caminho não é aquele. Então, flexibilizar para buscar novas estratégias é muito importante, porque isso traz a autoestima da capacidade de usar as próprias habilidades para conhecer algo novo, para conhecer novas propostas que possam sim melhorar a vida, porque às vezes o problema, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, às vezes uma morte, morreu alguém na família, né? Não necessariamente por conta do Covid, não. Estou falando isso de uma forma mais geral mesmo. Às vezes já aconteceu isso. Ah, a morte não tem solução. Tem a solução como a forma como você vai olhar para essa situação que aconteceu. Eu usei um tema bem extremo, porque a maneira como a gente vai se relacionar com esse problema é que vai dar condição da gente construir novos caminhos. Porque a morte, ela fecha um ciclo, mas ela não é um fim. E quando a gente começa a refletir que isso faz parte da nossa natureza, né, a gente começa a entender que, sim, nós somos seres que vai chegar no momento, todos nós passaremos por isso. E o que que fazemos nesse intervalo enquanto estamos vivos até fechar o ciclo? É isso que a gente tem que buscar. E muita gente acaba tendo tempo de fazer as coisas que veio fazer porque fica olhando para a coisa ruim. Então, vamos ampliar, né, de uma forma mais Exatamente. positiva a vida e aproveitar as oportunidades e fazer as próprias oportunidades também. Acho que é importante a gente refletir que sim, a gente precisa se posicionar frente à vida e a arte ela vai trazer muito disso, porque, por exemplo, quando a gente pega uma argila, a gente pega a argila e a gente vai moldando. E quando a gente percebe que não ficou, ah, não gostei muito disso aqui, e você vai tentando moldar, a gente já vai trabalhando um pouco dessa flexibilidade. Né? Tem gente que pode ter um pouco do nojo da argila ainda, mas vai para a massinha, faz a massinha dessa farinha de casa, com os ingredientes que possa ter. E aí a gente vai entendendo que, como nós somos um sistema do todo, às vezes a gente fala assim, ah, mas é bobeira, isso é coisa de criança. Não é coisa de criança, gente. A arte, ela tem a ver com a criatividade, né? Com o nosso mundo interno. Então, vamos nos possibilitar, porque fazendo esse processo da arte, manuseando, percebendo você e a arte ali como um todo, você vai começando a perceber e atentar que na vida você pode também colocar esse processo. Poxa, eu peguei alguma coisa que não tinha uma forma e eu, a partir do que eu criei, do que eu pensei, do que eu idealizei, eu criei algo. Se saiu ou não do jeito que eu queria, eu vou acolher isso, porque foi o melhor que eu pude dar aqui e agora, nesse momento. E é isso que a gente tem que pensar, que é uma crescente. Você falou da autoestima e da comparação com o outro. Acho que a única comparação que a gente pode fazer é com o que a gente já foi e o que a gente é agora, né? Porque tudo que a Sim, gente viveu construiu a gente. Tudo que a gente veio passando tem esse reflexo do que somos hoje. E se a gente não está gostando muito ainda desse lugar que estamos, o que que podemos fazer para quando olharmos para trás, olhamos, possamos olhar e ver, poxa, eu consegui construir um caminho legal. Eu tentei, errei, mas tentei de novo e aprendi e pude fazer novos caminhos. É uma construção, né, Bianca? É construir.
É um para viver é E também, construir. assim, a gente fica pensando, porque, assim, nós somos adultos, então que a gente não precisa fazer arte, né? Tem algumas pessoas mais lógicas, muito elemento ar, né? E aí acaba ficando muito na questão dos projetos e na questão da planilha, né? Da questão lógica mesmo. E nesse momento, a gente está tendo uma oportunidade da gente estar buscando outros caminhos. Então, é claro, e eu acho que esse equilíbrio também é importante. Claro, a gente vai usar a lógica, mas não só isso. Então, o que a gente pode fazer com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com as nossas intuições? Então, é importante também que a gente busque isso, porque ser resiliente não é fácil. E a gente vive num mundo, Janine, eu percebo muito isso, né? Eu trabalhei muitos anos com criança, e eu percebo que é muito, muito interessante o quanto a gente ainda busca uma, uma compensação, né? Essa geração de agora, então, uma compensação do que você não, dos pais, principalmente, do que os pais não tiveram na infância, e eles dão tudo para os filhos, não tem, as crianças não têm resiliência nenhuma, porque elas acabam tendo uma compensação dos pais pela falta, pelo trabalho que seja, e aí eles crescem e se tornam jovens sem resiliência. E aí eu acho que a resiliência é importante nesse sentido, da gente estar suportando com dignidade, sabedoria, buscando aquilo que faz bem para a gente, mas também compreendendo que a gente está no momento que a gente não está fazendo tudo que a gente gosta, né? Que nem sempre as coisas são como a gente quer, que as coisas podem dar errado sim, e aí como eu vou reconstruir em cima, que hoje a gente não está podendo sair, por exemplo, eu amo praia, eu queria uma praia, mas no momento não Também. está dando. Né? Então a gente precisa estar pensando assim, quais são as estratégias que a gente vai criar dentro desse cenário que se estabeleceu, né? Que se instaurou aí. Então acho que é mais esse sentido da gente aprender a reconstruir, a ressignificar, a buscar essa criação de outras formas. A gente aprendeu até agora a agir de uma forma, só que aí agora a gente precisa ser criativo para agir de outra forma. E a arte ajuda Exatamente. muito, não só a dança, nas 4 linguagens. Você canta, né, Janine? Você é uma cantora maravilhosa, né? E aí eu acho que assim, a música também ajuda muito, né? Você que ama cantar, que tem essa arte já desde pequenininha em você, como que é isso? E como que a música, de alguma forma, também te ajudou a ser mais resiliente, a criar outras estratégias? Porque é uma construção também, né? É verdade, né, Bianca? Teve uma vez, até no The Voice Kids, teve uma menina que falou assim: a gente que é artista, a gente nasce artista. Achei tão bonitinho ela falar, porque é realmente isso, né? A pessoa nasce com aquela habilidade. E não tirando, assim, o mérito de quem tenha mais dificuldade, porque todo mundo pode aprender algo, e eu não sei tudo. A música, né, na minha vida, Bianca, ela me auxiliou em muitas coisas. Por quê? Eu comecei compondo e me coloquei, né, à frente de festivais, e aí eu já começo o processo criativo, porque não é só você executar a música de outra pessoa, é você criar, pegar um tema, transformar, tem toda a parte da música, a parte da letra, e comigo, como eu não toco um instrumento, não tenho essa habilidade, a música vinha toda inteira, meu processo criativo é assim, já vinha a letra toda cantada. E aí eu fazia parceria e a pessoa colocava para mim a música, né? E eu conseguia fazer, desempenhar aquilo. Então, às vezes, não vinha a palavra que eu gostava, eu tinha que reinventar a palavra. Às vezes o verso ele não casava, então eu tinha que buscar. Então, às vezes a pessoa vê a arte pronta e vê o artista se apresentando e pensa no produto final. Mas até o artista, né, chegar ali, até a arte ficar pronta, muitos processos a gente vai enfrentar, né? Muitos processos, às vezes, de tentar, às vezes até querer desistir, mas não, de tentar de novo, entender que não foi aquele momento. Às vezes você está mais triste num dia, no outro você já acorda melhor, porque isso acontece com a gente, e a arte ela vai dando essa possibilidade da resiliência, porque você vai aprendendo que às vezes não é na hora que você quer. E o que eu entendo, como você falou da criação dos filhos, enfim, eu sou uma menina nos 80, né? Eu sou da geração, eu nasci em 1983,
Não façam a conta aí, gente. Brincando. A gente é muito. Nossa cidade é bem próxima. Então, assim, Assim, eu acho que isso ajuda muito na questão de você elaborar frustração também, porque você observa que nem tudo que você criou vai sair exatamente do jeito que você pensou a priori, né? Porque a gente planeja, mas nem sempre o que a gente planejou vai ser executado tal e qual. Então, eu acho que aí já é uma questão que a gente precisa já ir elaborando. E eu acho isso muito importante, porque a gente tem visto aí crianças e jovens que não têm essa elaboração, e até adultos, né, que não conseguem elaborar frustração. Então, se deu errado, ou deu parte errado, não deu tudo errado, mas deu uma parte errado, já começa a desistir do processo. Ah, não vai dar certo, não. Já começa a botar um monte de empecilho, né? E a gente tem visto também, porque o mundo está tão competitivo e tão, eu falo assim, com baixa tolerância, que as pessoas também, elas não apoiam uma outra. Eu acho que é isso que, né? Porque nós que somos da arte terapia, a gente se apoia muito, né? Então a gente tem grupo, a gente tem um monte de coisa que um apoia o outro. Mas a gente percebe que isso não acontece em todas as profissões, né? Que tem uma certa competitividade, até uma certa crueldade às vezes. Então, e é importante também te acolher o nosso momento e perceber que, como você falou, né, de recontar a história, que às vezes errar é importante para poder a gente estar aprendendo com o erro. Dani está falando aqui, falei sobre resiliência, hoje frustração. Olha a sincronicidade. Pois é, mas por que isso, né? E aí a pessoa às conectar. vezes fica frustrada, ao invés de criar, recriar e aprender com erro, ela vai lá dar um soco na parede, dar um soco na cara do outro. Né? Agora com a questão do armamento, vai lá dar um tiro. Então, assim, o índice de violência está crescendo muito também por conta disso, né? Então, assim, o que também a gente pode perceber que é nosso e que não é nosso, que é do outro, mas que eu também tenho que respeitar o outro, né? Sim, Bianca, então, assim, o que eu percebo é, como você estava falando da criação. Quando eu comecei a falar, né, de uma menina anos 80 que a geração de pais anos 80 né, que eu sou a filha anos 80 de repente foi uma geração que foi muito castrada. E aí permitiu-se muito que os filhos tivessem essa abertura, né, e não tivesse não criasse a resiliência. E a gente que é da época dos anos 80 até hoje, a tecnologia ela avançou muito rápido, a gente teve muita transformação, assim, de uma forma muito gigantesca, e a gente aprendeu o quê? O Ctrl+C e o Ctrl+V. Então, quando a gente Verdade. faz isso na internet, né, de uma forma mais digital, isso funciona muito rápido, mas na hora de fazer na prática, não vai funcionar. E- Só que a gente também vivenciou o quê? Trabalhinho em cartolina, errava aquele trabalho ali, você tinha que pegar outra cartolina e começar de novo. Não tinha Ctrl+C e Ctrl+V. Né? A gente precisava recomeçar. Só que eu acredito que assim, a educação ela vai caminhar, ela está convidando a gente para fazer um equilíbrio entre o que é possível dentro de você aceitar também como esse filho é, a essência desse filho, não tentar colocá-lo no molde, mas também de seguir regras e ter limites estabelecidos. E aí a gente chama a arte para complementar isso, porque é botar realmente a mão na massa. Porque quando a gente coloca o fazer ali, né, arte terapêutico, você sai do mundo das ideias e você concretiza. Então, a arte ela também vai vir para poder estimular esse processo da resiliência, do saber lidar com o outro, do construir junto, porque a gente sabe que quando a gente pratica arte terapia, tem todo o processo de escolha do material, do fazer arte terapêutico, mas também tem do arrumar. A gente precisa arrumar o que a gente utilizou, a gente precisa descartar o que não é mais importante, ficar com o que é importante e ir elaborando aquilo ali. Então, todo esse processo do fazer que a gente tinha lá atrás, ele não tem muito hoje presente. Então, a gente tem que tirar as crianças realmente para esse contato maior um com o outro, para poder construir esses valores. E agora a gente vai entrar numa nova fase que a gente ainda não sabe o que vem pela frente, né, Bianca? Ou vão vir desafios pela frente aí, porque depois da Sim, pandemia, sim. as coisas vão mudar, as relações elas estão mudando também. E eu acho que é um convite para olhar realmente para as emoções, sair
dessa relação mais fria, sem empatia, e tentar melhorar toda essa parte para que a gente possa lidar com o que vem daqui para frente, né? E construir, porque tá todo mundo sentindo falta de estar junto, mas quando tá junto não se respeita, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Verdade. Quando eu estiver com todos juntos novamente, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então, cabe a gente olhar para isso e perceber, né, que precisa, aonde eu preciso me refazer para dar o meu melhor para mim mesmo e para o outro, né? Para mim, enquanto autoestima, e para o outro, como cidadão, como uma pessoa que tem direitos e deveres como eu. Porque se cada um fizer a sua parte, né, Bianca, a gente consegue. Eu não sei se vocês estão ouvindo a música, gente, mas a procissão de São João está passando aqui na porta da minha casa. Então, assim, Bênção, né? gente. Tá passando agora. Hoje é dia de São João, né? Então a gente tem que comemorar. Hoje é dia de São João. Até Não vai botei ter aqui um quadrilha, mas pelo menos aí. coração, os negocinhos aqui, mas não tá aparecendo. Tô mostrando, ó, pra gente comemorar. Já vim toda assim. Ai, que Pra delícia! comemorar um clima de arte. Pois é, uma benção, né, Dani? São João, né? Aí abençoando a todos nós. Nós vamos na nossa live, né? Que é uma Ai, festa que que tem bom. muita arte, tem muita cultura, né? E a cultura dentro da nossa arte é muito importante, cada significado, o que vai trazer também, porque tem a questão das quadrilhas, das comidas típicas, como isso mexe com o nosso emocional, né? Quem não tá com saudade de ir para uma festinha para Verdade. arraiar? Verdade. A Olha que comida, a saudade. dança, os cantores que também fazem parte desse movimento, né, Janine? E a cultura mesmo de estar todo mundo junto, das próprias barraquinhas, do próprio enfeitar, né? Então, acho que isso dos balões. Então, tem toda uma cultura que é muito bonita, né? E que acho que muita gente está sentindo falta também, né? Mas aí você estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Fala. Não, aí entra só para abrir um parênteses naquilo que você estava falando, né, lá do início, a arte do outro, né? Quando o outro promove através do seu talento a arte e a gente desfruta daquilo. Como que a arte ela perpassa a nossa vida de uma forma que às vezes a gente nem está atento a isso. Mas toda a festa de São João, desde a comida até a bandeirinha que é colocada, é tudo arte que a gente recebe, né? E é tão amoroso. É verdade. E aí a gente percebe assim quanto que a gente estava tão acostumado com isso que nem dava tanto valor assim. Agora que a gente não está podendo ter, o quanto que as pessoas estão dando valor, né? Até vi um vídeo muito engraçado hoje que o pessoal estava lá, como que era antes, botando bandeirinha e tal, e agora pendurando um monte de máscara colorida. Então é isso, sabe? Mas assim, de qualquer forma, eu acho legal você poder tirar um tempo para você mesmo, para poder refletir sobre esse momento, né? O que você pode criar hoje, o que dessa cultura que você sente falta, mas que você pode trazer um pouquinho para o seu dia a dia. Eu acho que isso é muito importante, né? Aí a Dani está falando que o Volpe se inspirou muito nessa cultura, né? Porque tem um quadro das bandeirinhas. E aí eu fico pensando assim, que para a gente recontar, se a gente for parar a pensar, né, a gente pode fazer, por exemplo, um livro da vida só das histórias das minhas festas juninas, né? Então tem tanta coisa que a gente pode fazer, pegando aí de São João, que é hoje, né? E que a gente está em isolamento social, estamos em casa e tal, então a gente sempre fica pensando, por exemplo, agora veio essa ideia aqui, né? Poxa, a gente podia fazer o que a gente chama de self-book, que é o livro da vida, mas a gente podia fazer de uma forma diferente, né? As histórias das minhas festas juninas. E eu lembro, Janine, agora veio isso na minha cabeça, e como que olha, gente, nada que foi ensaiado, tá? Passou o carro da música aí, a Janine estava falando de São João, e eu lembro que eu adorava brincar São João, e aí veio essa memória, eu tinha 3 anos de idade, e eu lembro que eu estava me arrumando, botando as pintinhas, né, no rosto e tal. E aí, eu estava na casa da minha tia, eu prendi o dedo na porta. Foi a primeira vez que eu prendi criança, eu sempre prendi o dedo na porta, né? E eu chorei. E minha mãe, não, agora você não vai poder mais ir para a festa junina. Eu, não, mãe, eu vou assim mesmo. Eu vou com o dedo machucado mesmo. Então, assim, quanto que criança gosta disso?
E às vezes o adulto não dá tanta importância, né? Então acho que é importante que você está com criança aí agora, o que você pode fazer hoje, né? Agora, nesse finalzinho de início de noite, para o finalzinho do dia, o que você pode fazer para estar brincando e estar cantando alguma música aí que seja Sim. legal, coloca um vídeo e vá se distrair aí com a sua criança interna também. Se você não tiver criança nenhuma, você tem sua criança, você mesmo com a sua criança interna, né? Gente, Então tem várias começar a refletir. possibilidades. Por que que eu não deixo a minha criança sair também, né? Refletir sobre isso? Por que que eu não me permito me divertir também como a criança que está ali? Porque fica mais fácil para o adulto que tem filho se divertir porque a criança está brincando do que o adulto por si só se divertir. Não, faz uma pipoca, corta uma bandeirinha de um jornal, de uma revista que você tenha, né? Bota umas dezinhas só, pendura, faz uma maquiagenzinha, tem tanta coisa no YouTube assim de músicas juninas, coloca. E aí você vai criando, né? Faz uma comida típica e vai Exatamente. curtindo. Junho e julho, né, Bianca? Dá pra gente aproveitar ainda, não só hoje, porque hoje é São João, né? Bem raiz o São João. É, hoje é bem Mas raiz. tem mês de junho e tem julho também. É Pedro, É Antônio e verdade, é João. verdade. É verdade. Eu acho assim que é muito legal a gente ter essa possibilidade de criar. E aí a gente estava. Você falou um pouco que eu acho também que é importante a gente pensar, porque tem gente que acha, Janine, que criar, que se divertir agora nesse momento, para quê, né? O negócio é trabalhar, pagar conta. Mas eu penso que justamente é esse movimento contrário que a gente precisa fazer, de tirar um tempo para a gente, né, refletir, que seja o seu tempo com você mesmo, que é que a gente fala que está em reunião, né? Você está em reunião com quem? É reunião com você mesmo. Principalmente quem tem agenda muito lotada, você marca um horário na reunião, a reunião é com quem? É com você. E aí você pode tirar esse Ótimo. tempo para você estar fazendo, né, reunião comigo mesmo. Aí sei lá o que você vai fazer, você vai dançar, vai ouvir uma música, vai cantar, vai pintar, sei lá, né? Várias possibilidades. Pode escrever Isso, bem, eu né, acho Bianca? que Escrever é muito bom. O processo da escrita é terapêutica é muito importante isso. nesse momento. Isso é escrita criativa, escrita terapêutica. E pensando também assim que a arte, de uma forma geral, e a criatividade, ela é uma ciência, né? Porque a gente fica pensando que ela é só uma expressão artística. Mas não. Quando a gente está fazendo o processo arte terapêutica, a Janine lembrou muito bem, existe todo um processo de sensibilização, processo e partilha, que você vai se organizar internamente e também se organizar o ambiente externo. E isso ajuda muito a você encontrar um equilíbrio, né? Mas muita gente, eu acho que a gente precisa se permitir mais, experimentar e se permitir. E a arte, ela, enquanto ciência, ela ajuda nesse processo não só da escrita criativa, como a Raquel está falando aqui, mas da pintura, do desenho, da escultura, né, do trabalho com a voz, como a Janine falou, né, ela é cantora, a questão da dança, o trabalho corporal, que ajuda muito, e que vai também ajudando a gente, não só a elaborar a frustração, mas também em termos de neurociência, voltando para a atenção, para a memória, trabalhando a sua história, trabalhando a autoaceitação, e também vai caindo umas fichas, né, do que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que a Janine também passou por isso, também que eu nasci artista, só que são expressões diferentes, ela canta, eu desenho e pinto, né? Mas, assim, às vezes a gente também, no início, eu me cobrava muito, muito, gente, vocês não tem noção. Eu achava que eu só podia entregar um produto se ele tivesse perfeito. E aí, hoje, eu percebo que essa perfeição, ela não existe, né? E a arte-terapia, ela ajuda muito a gente nisso. A ter essa flexibilidade, a compreender que, às vezes, a exigência que a gente está tendo com a gente, para o outro, ele não tem essa exigência toda. Então, às vezes, a gente está achando uma coisa, né, desse julgamento, não está tão bom assim. E aí, quando mostra para o outro, não, nossa, mas está maravilhoso, né? A Cris está falando aqui que a minha arte é em cabelo, ela faz cabelo maravilhosamente bem, maquiagem também, né, Cris? Mas você também é uma excelente arte terapeuta e coach, que eu sei, tá? Pode parar aí. Então, aí a gente... semana que vem a gente vai estar na live. E aí a gente vai pensando assim... a gente podia fazer, né, gente? Vamos tentar fazer por uma plataforma, pelo Zoom, sei lá, né? Botar todo mundo junto, assim, para fazer. Ia ser legal, né? Nossa, que essa é uma conversa muito boa. Vou procurar a parte tecnológica para poder
ajudar nisso Vamos daí, que eu ter, acho que ia ser muito legal, né? Cada um com seu a saber, Raquel assim. também é cantora, Bianca. A Raquel, ela também é compositora, também é cantora, e sabe como esse processo, né, chega. A gente estava refletindo até juntas sobre isso que você está falando da flexibilidade do produto final. Como é importante, às vezes, você fazer a sua parte e o quanto você toca no outro. Essa que é a missão, não é a perfeição, porque quando a gente mostra que a gente tem fragilidades, o outro se conecta com a nossa emoção, se conecta com o que a gente tem Verdade. de melhor. Então, a gente se permitir fazer para que o outro receba de forma genuína. Porque quando a gente vai tentando fazer sempre muito perfeito, fica até robotizado. Então, é se permitir É, fazer, porque senão a gente fica enxugando o gelo, tentando melhorar o que já está melhor, melhorando o que. E não sai nunca, fica no campo das ideias e é um estresse, verdade. aquela energia que vai sendo colocada de uma forma assim até você dispersa a energia, né? Fez, terminou, começa outro. Deixa aí daquele jeito. E cada produto final ele tem um significado, ele vai chegar, né? E vem a sincronicidade a quem vier na direção dele. Então a gente tem que pensar É muito que verdade, até Janine. o universo ele rege muita coisa, então a gente vai se conectar naquele momento com quem tiver que vir. Então não vamos Sim. deixar não vamos deixar de fazer. Façamos, porque as pessoas que têm que estar naquele momento, elas vão aparecer. Ah, E super a concordo com resiliência isso. É isso precisa, aí. e a resiliência precisa desse E entendimento também, que é aceitar que foi feito ali agora, naquele jeitinho que tem que ser. E aí depois em outro momento eu faço de outro jeito, em outras condições. é verdade. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, né, que tem a ver com isso também, é de aceitar o erro, né? Porque, e às vezes até o que a gente acha que é errado pra gente, pro outro também não é errado, porque isso é muito subjetivo. É claro que tem as convenções sociais, mas na arte não tem muito isso de erro e acerto. Tem a criatividade, né? E é muito subjetivo. Mas eu penso Uhum. que esse processo para todo ser humano, a arte ela vai ajudar enquanto ciência nesse processo de você não se cobrar tanto, de você não se julgar, de você ser mais flexível, de você se reorganizar internamente, de também pedir ajuda quando você não conseguir fazer aquilo sozinho, né? Porque às vezes também a pessoa ela se cobra tanto que ela acha que sozinha ela vai conseguir resolver aquilo. E tem situações que a gente não consegue resolver sozinho. Então, assim, eu sou a rainha de pedir ajuda, gente. O tempo todo assim, não sei fazer, bora, quem pode me ajudar aí? E eu acho que isso é muito importante pra gente, porque senão fica parecendo que a gente sabe tudo, e na verdade não é isso, né? A vida é um aprendizado constante. E a arte, ela ajuda a gente a fechar esses ciclos, a começar outros ciclos, e a pensar nessa criatividade como um todo. E aí a gente vai construindo cultura, a gente vai construindo novas redes, então acho que isso é maravilhoso, né? É sim. É desse jeito, né, Bianca? A gente vai construindo, você está falando, aí eu estou aqui viajando, porque é desse jeito, né? Como a gente começa através, de repente, de ler uma história, que a gente nem falou dessa coisa da leitura das histórias também, da contação de histórias, que é tão importante na arte terapia, né? E como a gente pode aprender também com o outro, como a gente também pode colocar na nossa vida aspectos de uma história ou então, porque a gente às vezes se identifica muito com o personagem, né? Poxa vida, eu já Sim, vivi parecido com isso aqui, e aí tem um desfecho, falei assim, vou tentar também, ou então não concordo, então que desfecho eu posso dar? E você vai criando a sua própria realidade a partir do momento que você vai experimentando essas coisas todas dentro da arte. Porque uma música, tem gente que vai atentar mais para a melodia. E a gente sabe que a música ela é uma arte super completa, ela vai é, atingir e estimular, na verdade, a palavra é estimular todo o cérebro da gente. Então, às vezes, a pessoa vai sim, ouvir de uma forma e vai prestar atenção só na melodia. Outras vão se atentar mais à letra. Eu, por exemplo, escuto muito a letra, eu gosto muito. O que me toca, mas também a letra. E aí a gente vai vendo aquela letra, aquela música, como aquilo ajuda a gente num determinado momento, né? O Renato Russo é fera, né, em relação a essas questões de músicas reflexivas. O Thiago York fez um trabalho recente também muito interessante, eu não sei se você já viu, que assim as sim, músicas elas vi.
elas fazem um convite à reflexão para que a gente se transforme, que a gente mude. A própria atuação nos Sim. permite experimentar possibilidades, exatamente. Com certeza, como a gente aprende, né? Com os clientes que vêm. Nossa, porque quem está do outro lado enquanto terapeuta, nossa, a gente está aprendendo, gente, é muito aprendizado, porque a gente é convidado, é desafiado a estudar mais, teatro mágico maravilhoso também. Então, a gente é convidado e desafiado a romper com o que é já cristalizado, que todo mundo tem que ser igual. Para que todo mundo tem que ser? Não tem que ser igual, gente. E aí você Olha, pode. isso que você falou agora é verdade, né? Tem isso tão, né? Porque parece que está tudo tão robotizado e todo mundo fazendo as mesmas coisas. A mídia também não ajuda muito nesse processo. Então, muito mais hoje você desligar a TV às vezes e fazer alguma coisa que você gosta e que está criando sua própria rotina, do que propriamente fazendo o que todo mundo está fazendo, né? Porque talvez esse não seja o seu sonho. Aí a gente volta para aquela questão dos sonhos, né? Quando você falou da história, da mitologia, eu penso assim, hoje a gente, os contos de fada, a mitologia, né? Até os próprios filmes com super-heróis, os Avengers, né? Homem de Ferro, Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha e tal, eles fazem tanto sucesso porque nunca a humanidade precisou tanto, né, de despertar por o herói interno que a gente tem, né? E o quanto isso também é interessante, né? Como que a gente pode buscar forças e que arquétipos a gente pode estar buscando e se identificando para que a gente possa encontrar saídas mais criativas para a situação e muitas vezes está encontrando forças para lidar com alguma situação adversa. Então, eu acho que isso tudo é muito interessante a gente estar buscando, né? E aí, se a gente pensou em falar um pouco da arte como terapia, levando em consideração também essa utilização correta dos materiais, né? E a gente vai pensar assim que existe material que é mais para rigidez, outros que são mais para flexibilidade. Então, assim, não dá para falar de tudo, porque a live com Uhum, 50 minutos mais vai. ou menos cai, tá, gente? Então, a gente tem mais ou menos aí uns 8 minutos. Vai cair, daqui a pouco tem um temporizador aí. E aí você tenta salvar, compartilhar lá no IGTV seu, que aí fica gravado, que aí depois como a gente Aí compartilhar. eu vou apertar onde? Você Aqui, vai quando terminar. encerrar. Olha eu ensinando, então, gente. Vamos embora aqui, todo mundo junto. Você vai encerrar, aí depois que encerrar, você vai lá compartilhar no IGTV, que aí vai ficar no seu IGTV e a gente pode entrar lá e compartilhar para quem quiser, Ah, tá bom, tá bom. tá? Aí você espera Isso. salvar e aí depois que você sai do Instagram. Não sai antes de salvar, não, que senão perde. Uma coisa que eu acho Ai, meu Deus. legal, assim, por exemplo, Desafio. hã? Um Não, desafio olha, novo. os adolescentes sabem mais que a gente, né, gente? Assim, uma coisa que eu acho legal é a gente pensar que as tintas, os materiais mais fluidos, eles ajudam a gente a trabalhar mais a flexibilidade, né? E aqueles materiais que são mais rígidos, de cera, hidrocor, lápis de cor, que não tem muito, que é uma coisa que você passa, você não consegue apagar, eles têm uma função mais de controle, né? Então, dependendo do momento de vida que a pessoa se encontra, isso é muito interessante, porque se é uma pessoa muito rígida, se você trabalhar muito com giz de cera, com lápis de cor e tal, essa pessoa vai ficar mais rígida ainda, porque você está reforçando aquilo. Então, talvez entrar com material de transição, lápis aquarelável, uma pintura, né, e tudo mais. E, ao contrário, se é uma pessoa que ela é muito flexível até demais, que não sabe dizer não, quer agradar todo mundo, diz sim para todo mundo, o contrário, né, a gente poderia estar trabalhando aí, então, com esses materiais de controle, com giz de cera, lápis de cor. Então, quando a pessoa ela não tem essa ideia do que o material significa dentro do que significa para a demanda da pessoa, isso é muito perigoso, né, Janine? Porque a pessoa que não tem esse estudo, que não compreende isso, ele pode pegar e utilizar o material de qualquer jeito e tá achando aquilo ali bonito, só que ele está reforçando algo que naquele momento, às vezes, não precisa ser trabalhado, que precisa ser trabalhado justamente o contrário. Então, é importante também a gente não ser leviano, digamos assim, e banalizar a arte.
né, banalizar o desenho. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, inclusive professores, a pessoa vai, né, o aluno vai desenhar alguma coisa, ele vai lá e fala assim, ah, que lindo. Lindo para quem? Então, às vezes, tem uma história ali super sofrida por trás então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter, e para isso tem todo um estudo, tem cursos, né, e tem uma linha de raciocínio em cima, científica, para que a gente entenda que a arte, ela é ciência também, não só é arte pela arte, né, e sim é a arte-terapia, né, a arte como terapia. Eu acho que isso é muito importante. Não é o fazer pelo fazer, é saber o que está fazendo com uma base sólida científica, porque senão, em vez de até de regular uma emoção, você vai desregular completamente. A gente faz um estudo, né, de acordo com a história da pessoa, o que é necessário trabalhar, isso é feito com muita responsabilidade. Então, enquanto, né, arte terapeutas, eu acho que é importante, Bianca, que a gente se coloque nesse lugar, porque o outro que está fora, ele não tem nem obrigação de saber. Então, a gente, enquanto profissional, Sim. a gente precisa se posicionar e levar, né, o quanto a arte-terapia ela é benéfica e ela vai sim auxiliar. Ela é uma terapia que vai colaborar muito, até com outras, às vezes em conjunto. Então, é importante que a gente olhe para essa ciência, que é a arte-terapia, como algo transformador também da nossa própria vida, do nosso mundo interno, da possibilidade de se reconstruir diante da vida e recomeçar de outras maneiras. Então, esse profissional existe para colaborar, sim, não é o fazer pelo fazer, é um fazer científico. Isso. E o mais Né? Muito importante importante. também, que foi uma coisa que você colocou aí também, de ter esse olhar também multiprofissional, né? Que muitas vezes só a arte-terapia não vai dar conta. Então, às vezes precisa de um fonoaudiólogo, precisa de um psicólogo, precisa às vezes, dependendo se for uma depressão, até de um psiquiatra, e outros profissionais que vão estar ali colaborando com a arte-terapia, né, de uma forma geral, para que aquele indivíduo, aquele sujeito, ele possa estar sendo mais, desenvolvendo na sua potencialidade, né? Se equilibrando das diferentes formas. Então, acho que isso é muito importante também, né? Porque são vários campos de ciência. E aí você, para a gente estar finalizando, por causa do nosso tempo, você passou algumas sugestões de atividades, né? Que você queria falar. Uma delas Né? é uma que eu Pintura de amo, que eu tenho feito muito, que são as Vai, mandalas. Você quer falar? Fala um pouquinho. mandala, gente. Tem aquele livro de mandala maravilhoso, né? Que tem um pronto para quem não tem habilidade, de repente, de construir uma mandala. Mandala pode ser feita de qualquer forma, né? Usando materiais diversos, mas é um círculo, né? Que vai buscar o equilíbrio das nossas emoções. Então é importante que a gente pense, né? Quando for fazer uma mandala, qual o sentimento que a gente está colocando ali, fazer a escolha das cores, aonde vai estar colocando cada coisa, né? E deixar fluir, e deixar naquele momento, né? Ir construindo, porque tem o estético também que é tão bom, né? A gente vê depois, olha, gosta, vê a essência, às vezes não gosta e É, passa para outro. o que é interessante da mandala é que, em termos de neurociência, ela trabalha muito a questão da atenção, porque como é uma forma circular, mandala em sânscrito, gente, quer dizer círculo mágico. Então, como ela é uma forma circular, ela te remete ao centro. E aí você começa a se organizar internamente, prestar mais atenção em você mesmo. Então, trabalha atenção, trabalha memória, trabalha concentração, foco. E além disso tudo, dependendo do que você for fazer, que você pode criar com materiais, ou você pode pintar, que é essa mandala que a Janine está falando, que é aquela que vem pronta, né, de livro de colorir. Você também pode estar se organizando e delimitando espaços, o que é dentro, o que é fora. E aí isso também na nossa vida, né? Que em alguns momentos a gente também precisa delimitar espaço, saber dizer não. Que momento é hora de dizer não? Que momento é hora de dizer sim? Que momento é hora de eu prestar atenção em mim mesma? Então, a mandala, ela abre esse campo de possibilidades em termos de saúde e bem-estar e atrelando a arte e neurociência, justamente para que a gente possa está se sentindo melhor, né? E é um momento que a gente vai prestar atenção na gente. Então, eu acho que é muito interessante. Aí tem todo um estudo da psicologia das cores também, né, Janine? Que tem até alguns livros publicados sobre isso, o que cada cor significa. Então, para o nosso cérebro também, as cores quentes, elas ativam mais.
E as cores frias, elas, né? Então, por exemplo, verde é muito usado para saúde. Quando você vai, por exemplo, numa rede fast food, eles usam muito vermelho e amarelo, porque é para estimular a fome. Então, tem todo um estudo também de como a cor também influencia na nossa vida. E aí é interessante a gente pensar que quem usa muito uma cor ou outra pode estar sendo influenciado também por essa frequência, na verdade, dessa cor, né? Então é importante também. E aí você falou da massinha caseira, pote da gratidão. Pote da gratidão, eu amo, gente. Fala um pouquinho do pote da gratidão. A gente tem que trabalhar muito a questão da gratidão, sair desse pensamento de escassez e começar a observar o que a gente tem de melhor. O pote da gratidão, ele tem esse objetivo, né? Ao final do dia, vou dar um exemplo de... Porque existem várias formas de fazer. Mas eu vou dar uma maneira. Você pode pegar um potinho que esteja na sua casa, de algum produto que você não vai usar mais. Em vez de descartar, você utiliza. Você pode customizar esse potinho, colocar do jeitinho que você quer. E ali você pega papeizinhos e coloca coisas, os motivos que você tem para agradecer naquele dia. Né? Hoje eu sou grata, por exemplo, por essa live. E aí você agrega um porquê. Por quê? Porque eu desenvolvi junto com Bianca, estava morrendo de saudade dela, né? Vi outras pessoas aqui participando que também estima. Então, acho que é importante, assim, a gente colocar, mas também pensar o porquê que a gente está agradecendo, o que que aquilo agregou ao nosso dia. E para isso, a gente pode usar até papeizinhos de cores diferentes. A gente anota num papelzinho esses post-it, usa aí, tem onde comprar, ou então pega um papelzinho colorido e faz um recorte em casa. Dá para criar de várias formas, papel de pão, qualquer coisa. Dobra e vai guardando ali. E quando chegar num determinado momento, vocês vão observar que aquele potinho ele vai crescendo, ele vai ficando cheio. E quando você abrir, você vai ver quantos motivos você tem para agradecer na sua vida. E como a sua vida é importante, isso vai auxiliar na sua autoestima, na sua relação com o outro, e vai promover um olhar mais positivo diante da vida, que é quando a gente sai, né, daquela questão de só reclamar, só ver o que está faltando, que a grama do vizinho é melhor, e quando a gente faz o pote da gratidão, a gente tem essa consciência mais concretizada, porque está escrito, de que a nossa vida também é super interessante e, além disso, que nós somos responsáveis por construir essa vida interessante e ter o que agradecer e colocar no nosso potinho também. O pote da gratidão é sensacional. Ô, Janine, você sabe o que eu acho interessante? Eu vi um vídeo esses dias de um neurologista falando, um médico neurologista falando o quanto que a gratidão ela libera algumas substâncias, né, cerebrais, como ocitocina, por exemplo. Então, como é interessante, às vezes, a gente perceber que a neuroquímica do nosso corpo, com exercícios como esse que a Janine falou, né, da mandala, do pote da gratidão, a gente consegue liberar substâncias que vão fazer com que a gente se sinta melhor, sabe? Então, também isso é importante, porque vai ajudando a gente de alguma forma. Então, assim, não espera para fazer só no final do ano, lá em dezembro, não, tá, gente? A sua lista do que você... agora. Porque aí você para de pensar no que te falta, no que você não tem, e começa a agradecer e a focar nesse momento aqui agora, no momento presente. E aí vai liberando a citocina, o quanto você vai se sentir melhor com isso, né? Então, e assim, tá tudo muito no lobo frontal, da questão de você planejar, executar, e quanto que a gratidão é importante, né? Então, assim, e você tinha falado dançar, cantar, a gente já falou sobre isso, e você falou de uma série também, que é a série NFNI. A minha filha ama essa série, ama. Eu não assisti ainda não, mas minha filha ama. Então, só pra gente finalizar, fala pra mim um pouquinho. Não, rapidinho, assistam, porque lá a gente vai trabalhar muitas coisas, inclusive a resiliência, inclusive a gratidão, porque a Anne é fantástica em resiliência e ela nos ensina muito. Então, assim, É assiste, uma série inclusive que passa no orfanato, né? isso, ela sai e aí ela vai ser adotada por uma família e a partir daquilo ali ela vai transformar a vida dela e da família também, de toda uma comunidade. É fantástico. Ela é Ai, uma gente, mulher então, ó, assim. assistam aí. Ótima essa ideia, né, da mandala, do pote de gratidão, dançar, cantar. E agora essa série aí, o NFI. Então, assim, na verdade, se você não tinha nada para fazer, agora você tem um monte de coisa.
Não é verdade, Janine? Várias Oh, ideias criativas aí. muita coisa. Muita Janine, eu quero arte, né, Bianca? agradecer. Eu que agradeço. Ai, gente, que Boa alegria noite estar para aqui. todos que entraram. A gente ia fazer lá pelo meu canal, não deu certo, a gente veio para cá, foi maravilhoso, quero agradecer a oportunidade. Vamos ver se eu consigo gravar. Se não conseguir também, não tem problema, porque aí a gente faz outra depois. O mais importante é a gente ter Tá certo. conversado, matado as saudades, ter os amigos Sim. junto com a gente e tá ajudando a humanidade, né, de alguma forma, tá? Ó, Tá. gratidão, beijos para todos que Gratidão, minha entraram, linda. gratidão, Janine, Beijo pra saudades. todos. Gratidão, gente. Beijos. Ó, um beijo. Até a Agora é só próxima. clicar em encerrar. Clique em encerrar, Janine. Vai lá, depois que encerra, aí vai lá, compartilhar vídeo no IGTV? Sim. Aí você É, espera compartilhar, vai ficar renderizando lá, aí depois só que você sai. Quando acabar a linhazinha, vai ficar passando a linhazinha, tá bom? tá Beijos, fiquem com bom. Deus, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Viva Beijo. São João, aproveitem a noite. Tchau. Ah, dá um sorriso. É, tira uma foto nossa aí. Tem como fazer? Aí depois a gente faz, né? Com ele gravadinho. Ó, viva São João, então. Um beijo. Tchau, gente. Beijo.